Deus. Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Dia 1º, minha mamãe fez 80 anos. Parabéns para ela, né? Deus seja louvado pela vida dela. Amém, glória a Deus. Todos encontraram Mateus, capítulo 13. Mateus 13, verso 44. 44 e o 45. Amém, glória a Deus. Estamos vivendo um tempo de muitas chuvas. Aqui em Caruaru, também algumas cidades do Pernambuco. Oremos por aqueles que estão passando por dificuldades por causa dos alagamentos, principalmente lá no Recife, né? Que você possa estar em oração. Mateus capítulo 13, verso 44 e 45 diz assim: O reino dos céus é ainda... 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Até aqui por enquanto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor traga a tua revelação para esse dia sobre a nossa vida, Pai. Que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, que saiamos daqui transbordando da tua presença, Pai. Para a glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém? Nada é mais importante do que o reino dos céus. Quem o encontra tem todos os seus anseios preenchidos. Vejamos o que esse texto realmente está querendo dizer para a gente. Jesus está fazendo um comparativo, e ele diz que o reino dos céus é como um certo homem que encontra um tesouro, ele cobre-o novamente, depois ele vai e vende tudo que tem, ou que tinha, e comprou aquela terra que aquele tesouro estava. Ou seja, traduzindo aqui para os nossos dias, imagina que você está fazendo uma trilha e de repente você encontra uma mina de ouro por aquela terra que você está. É claro que você, sendo uma pessoa honesta, não vai poder tirar daquele ouro, porque aquela terra pertence a outra pessoa, sim ou não? Mas você já sabe que aquela terra é muito valiosa. Você deixa ali, vai, você tem alguns recursos, vende tudo que você tem e compra aquela terra.
Porque você já sabe que tem uma mina ali. E todo o investimento que você irá fazer vai valer a pena, porque ali tem muito mais do que você está pagando. É isso que Jesus está dizendo. Quando nós encontramos, ou somos encontrados pelo reino de Deus, vale a pena abrir mão de tudo por causa desse reino. Vale a pena trocarmos tudo que temos, e isso quando falo, não falo apenas de recursos, mas falo de objetivos, de propósitos, de sonhos, de tudo, para trocar por este grande achado, que é o reino de Deus. Porque no reino de Deus, conforme nós falamos aqui nessa introdução, ele é capaz de preencher todo o anseio do homem, até mesmo aqueles anseios que ele nunca conseguiu pensar a tamanha altura. No reino de Deus está lá este anseio preenchido. Quem encontra o reino dos céus, encontra a verdadeira alegria. Tudo aquilo que as coisas deste mundo, tudo aquilo que o nosso intelecto, nossa capacidade terrena pode almejar, não é capaz de trazer uma alegria plena, uma alegria que dura para sempre. As coisas, as conquistas, elas têm a capacidade de nos fazerem ou nos tornar felizes por um tempo, alegres por um tempo, pelo momento daquela conquista. Imagine, alguém consegue uma boa soma de dinheiro e ele monta um comércio, um bom comércio. E você vai lá para aquela inauguração e você vai ver aquela pessoa muito feliz, muito contente, porque ele alcançou algo que desejava. Mas apesar daquela alegria que ele estará ali naquela inauguração, quando ele adentra para tocar aquele comércio, vai haver situações de que, apesar de ser uma grande conquista, aquele comércio vai trazer algumas preocupações. São crises que aparecem, pode ser falta de clientela, pode ser o medo de ter investido e de repente não ter o retorno, mas lá naquela inauguração havia uma conquista, a pessoa estava muito feliz. Mas aquela felicidade daquele dia pode facilmente ser superado pelas dificuldades do dia a dia. Então as nossas conquistas, nós vamos, por exemplo, para uma formatura e às vezes a pessoa alcançou aquela conquista com muita dificuldade e tem que celebrar mesmo, porque lutou por aquilo. Mas quando adentrar ao mercado de trabalho, vai ter aqueles dias de cansaço, vai ter aqueles dias de desânimo, vai ter dificuldades. Ou seja, aquela conquista não tem a capacidade de te tornar completo todos os dias, até ou por quanto alguém viver. Mas quando nós falamos do reino de Deus, a alegria que ele traz para nós, ela tem uma tendência a cada dia aumentar mais. Por quê? Porque a cada dia ele está mais próximo de ser mais completo. Quando nós encontramos esta joia preciosa chamada Reino dos Céus, nós já nos alegramos e já abrimos mão de tudo para poder viver este reino. As dificuldades vêm e este reino nos oferece que tenhais por motivo de toda a alegria o passar por muitas tribulações.
É um reino cheio de esperança, porque apesar das adversidades, apesar de tantas pessoas que deram a sua vida por causa desta fé, por causa deste reino, todas elas não perderam a sua vida sem que tivessem uma esperança. Muitas delas partiram felizes por serem dignas de poder sofrer por causa do nome de Cristo. Não porque sofrer é bom, mas porque sabe que aquele que sofre por amor de Cristo, grande é o seu galardão nos céus. Então, cada vez que as coisas vão acontecendo, às vezes aparentemente piorando, mais a esperança aumenta, mais a alegria aumenta, porque nós estamos próximo do ápice da alegria do reino dos céus, que é a volta de Jesus. Será aquele dia onde todos esses que entregaram a sua vida por causa desta conquista, algumas pessoas abriram mão de muita coisa, mas outras abriram mão das suas próprias vidas. E quando falo das suas vidas, não apenas da sua maneira de viver, mas da sua vida literal. Muitas pessoas perderam, entregaram a sua vida física e continuam entregando por causa deste reino, na certeza de que na volta de Jesus eles ressuscitarão em um corpo glorificado. Então, encontrar o reino de Deus é poder encontrar alegria quando todo só vê tristeza. Quando o tempo, as pessoas olham os noticiários e vê guerras, rumores de guerras, e vê pai contra filho, filha contra pai, vê a carestia, vê a fome, vê as misérias, vê todas essas coisas, mas nós recebemos uma esperança tão grande, que é uma paz que excede todo entendimento, que todas essas coisas que trazem pavor a toda a humanidade, de certo modo, elas trazem uma grande esperança para nós. Porque o nosso mestre disse que quando nós víssemos todas essas coisas, estava próximo o fim. O fim desta era, o fim deste mundo. Mas isto será apenas o começo de um novo tempo de glória para aqueles que encontraram o reino dos céus. Por isso que Jesus está dizendo aqui, Jesus tinha propriedade, porque Ele trouxe esse reino para nós, mas para que esse reino viesse até a mim, até a você, foi preciso que Ele entregasse a sua vida. Então Jesus estava dizendo que alguém que encontra o reino, vende tudo, ou seja, entrega tudo, e Ele estava dizendo, eu mesmo estou entregando a minha vida por causa deste propósito. Mas ele disse que ele daria a sua vida para depois requerê-la. O que é que isso quer dizer? Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos trazendo a esperança e a fé de que também nós já ressuscitamos juntamente com ele. E assim como Paulo fala, ele diz, e a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O reino dos céus é o grande tesouro daquele que o encontra. Ele se torna aquilo que é de mais importante para aquela vida. A pessoa que realmente se deparou com o reino dos céus, que encontrou, e que o reino dos céus agora habita nele, porque é o Espírito de Deus. Esta pessoa tem este reino como a prioridade da sua vida, a prioridade da sua agenda, a prioridade de tudo que se faz. É baseado nos preceitos do reino de Deus que nós vivemos, que nós negociamos. É baseado nos preceitos deste reino que nós nos relacionamos. Então, quando nós ou alguém encontra este reino,
ele se torna o seu maior, por que não dizer, o seu único tesouro. Porque nada mais tem valor diante do reino de Deus, porque ele é aquilo que é de maior valor. Este reino, ele não é apenas um reino que está lá no espaço, que está lá nos céus. Quando a Bíblia está falando de reino, ele está falando da autoridade de Deus. Então é um reino que não é que está longe, é um reino que está em nós, que está próximo. E por mais que situações, problemas, dificuldades aconteçam, a Bíblia diz que nós precisamos nos comportar neste mundo como peregrinos, porque o nosso reino não é deste mundo. Nós precisamos apenas representar bem este reino, enquanto aqui estamos. Não sair dos parâmetros, não sair das normas graciosas deste reino, e viver de acordo a este grande encontro. Porque encontrar este reino é passar por uma mudança de mente. Quando nós encontramos o reino de Deus, tudo aquilo que nós tínhamos de pensamento e tudo aquilo que parecia ter valor, deixou de ter, porque agora nós recebemos uma nova mente. Ou seja, nós enxergamos, nós pensamos como Cristo pensa. E por causa disso, os relacionamentos daqueles que estão dentro deste mesmo propósito divino, eles são drasticamente transformados. Paulo, quando ele está escrevendo as suas cartas, ele diz em uma delas: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhai com suas próprias mãos para poder socorrer aqueles que têm necessidades. Uma mudança radical de mente. Alguém dava prejuízo porque roubava. Agora ele trabalha para prestar socorro. Esta mudança de mente é uma mudança que só acontece com aqueles que encontraram o reino de Deus. Quando nós vemos a história de Zaqueu, que está lá em Lucas 19, ele sobe numa árvore para ver Jesus, Jesus vai até a casa dele. Queridos, ele enxergou o reino de Deus, ele encontrou. E quando o reino de Deus entrou na casa e na vida de Zaqueu, automaticamente ele teve uma mudança radical de comportamento, sem que fosse exigido por ninguém. Ele disse: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele disse que ia dar uma grande soma para os pobres. Mudança radical, mudança de quem encontrou o reino de Deus. O reino de Deus é tudo que precisamos. As pessoas naturais, o mundo como um todo, ele até tem uma certa capacidade de conquistar coisas. Todos nós nascemos com capacidade dada por Deus. E as pessoas usam essas capacidades para conquistar coisas. Mas essas conquistas, elas têm prazo de validade. Por maior que alguém seja nestas conquistas, ou o máximo que alcance delas,
vai chegar um dia que ela vai ter que abrir mão de todas elas, porque o seu corpo não vai aguentar mais. Mas o reino dos céus não são de conquistas passageiras, são de conquistas eternas. Deus, Ele favorece aqueles que temem o seu nome, que são fiéis para com Ele, aqueles que creem nele. A Bíblia diz que Deus dá bens aos seus filhos, Ele supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Ele diz que nós, ao buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas, e Ele fala, comer, vestir. Existe uma provisão para o período que estamos neste corpo, mas existe algo superior após este corpo. Nós temos um corpo glorificado, um outro corpo. Mateus 6,33, vamos ler aqui, voltando um pouquinho, é um texto bem conhecido, mas vamos aproveitar para treinar um pouco aqui. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Então veja, ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. No versículo 25, você vai descobrir que coisas são acrescentadas. Ele diz, olha, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus está dizendo, olha, se entregue totalmente ao reino de Deus e não se preocupe com seu corpo. Ele não está dizendo não cuide. Preocupação é um cuidado exagerado e descontrolado. Mas Jesus está dizendo, olha, não é preciso isso. E se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Ou seja, nós temos Deus como Pai. Ele vai usar aqui até o exemplo do cuidado dele com a natureza, com os pássaros, com os lírios do campo. Ele fez os animais, os pássaros, fez os lírios, fez com um propósito, eles cumprem o propósito e sempre continuarão cumprindo. Deus não vai cumprir o seu propósito para conosco, se Ele cumpre para com as aves, se Ele cumpre para com a vegetação, quanto mais para aqueles que uma vez Ele fez segundo a sua imagem e sua semelhança, que restaurou em Cristo Jesus esta imagem e semelhança. Será que Ele não vai? Ele está dizendo, não se preocupe, confie, acredite, apenas busque em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 21, voltando um pouquinho. 6, 21. Diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Esse versículo, ele é
muito forte, diz muito a respeito das atitudes que aqueles que seguem a Jesus, como também aqueles que não seguem, demonstram através das suas atitudes. Ele está dizendo: se o seu tesouro está nisso aqui, você vai colocar seu coração nisso. Se o seu tesouro está no reino dos céus, qual é a coisa que o seu coração estará? Nas coisas que são do alto. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto, lá do Pai das luzes. A nossa atitude diária com relação ao reino de Deus demonstra se este reino realmente está desvendado para alguém, ou apenas a pessoa simpatizou com esse reino. Porque se foi encontrado mesmo, ele é um grande tesouro. O que é que o ser humano é capaz de fazer por um grande tesouro? Tem pessoas que o grande tesouro dele é um carro. Eu tenho umas pessoas que eu conheço, não são amigos, mas eu conheço. Ele vai no centro com o carro, ele volta, antes de botar na garagem, ele lava, ele enxuga e ele guarda. Ele tem uma prioridade com aquilo, porque aquilo é um tesouro para ele. Algumas pessoas têm como seu tesouro as conquistas terrenas, e aqui não está falando a respeito de não ter essas conquistas, não é sobre isso que nós estamos falando. É tê-las em segundo plano, porque elas não são o nosso tesouro. Elas são os acréscimos do Senhor sobre a nossa vida. São possibilidades que Deus dá. Deus dá possibilidades para você poder ser uma pessoa graduada. Deus te dá possibilidades de você ser um empresário. Deus dá possibilidade de você exercer, ser um profissional liberal. Tantas coisas Deus te dá, esta capacitação para você, ou para nós, alcançarmos, mas elas não podem ser o nosso tesouro, elas precisam ser secundárias na nossa vida. Em primeiro lugar, precisa estar o reino de Deus, o reino tem que ser o nosso tesouro. Nós precisamos ter aquele anseio, aquele desejo de adorar a Deus. Eu apenas por base de exemplo, eu vou usar essa situação, mas não é nada contra nem nada a favor, não me entenda mal. Mas quando surge uma liderança política, nós vimos aí no caso dos Estados Unidos agora, que as pessoas colocam alguma esperança, porque vê naquela pessoa alguma possibilidade. Vocês observam como a esperança que aquela pessoa tem traz um envolvimento? Quando aquele líder, seja no Brasil, em qualquer parte do mundo, ele sabe-se que ele vai a um lugar, as pessoas lotam os aeroportos para recebê-lo, porque tem alguma esperança naquela pessoa, e a esperança, ela gera uma ação. Agora, se esta esperança, nós podemos ver quando encontramos uma fila em busca de um emprego, quando nós vemos uma concorrência
absurda por um concurso, por exemplo? Por que as pessoas se dispõem a perder, ou gastar, não seria perder, gastar, investir noites de sono para estudar para um concurso? Porque tem esperança. E não é errado que se faça esse investimento em busca desta esperança. Mas o que nós precisamos observar é que, por uma esperança terrena, as pessoas gastam noite de sono, gastam anos de estudo. Como essas mesmas pessoas podem dizer que o reino de Deus é o seu tesouro, o seu coração está neste reino, se não demonstram nenhuma ação com relação a este tesouro? Isso é algo que precisa ser feita uma análise por cada pessoa. Faça a sua, eu faço a minha. E nós percebemos se de fato o reino de Deus é mesmo um tesouro. Porque, queridos, por um tesouro a gente faz muita coisa. Imagina, um tesouro que é eterno, que a gente não é capaz de fazer por esse tesouro. Volto a falar, as primeiras pessoas que descobriram esse tesouro, que andaram com esse tesouro, quase todas elas enfrentaram situações que custou a vida delas por esse tesouro, porque ele era muito bem definido na mente e nos corações delas. Aí eu pergunto, o reino de Deus é o seu tesouro? Só pergunto. É preciso estabelecer esse tesouro no nosso coração. Pois quando nós fazemos isso, nosso coração estará nele. Aquilo que se busca com mais determinação, com primazia, é o tesouro do nosso coração. É aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida. É aquilo que nós exercemos uma determinação. Isso sim é o tesouro da nossa vida. Jesus fez um alerta para que não juntássemos tesouro na terra, mas juntássemos tesouro nos céus. Tesouro nos céus. Na terra, nós precisamos de recursos para cumprimento do propósito. Não pode ser tesouro para nós. Tem que ser suprimento. Porque o nosso tesouro já está estabelecido. Nosso tesouro é o reino dos céus. Nosso coração precisa estar nele. E quando nosso coração está nele, nós já vimos aqui que quando buscamos ele em primeiro lugar, todas essas preocupações que alguém pode ter com relação a tantas coisas, essas coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas de uma maneira sobrenatural. Deus quer levar o seu povo para grandes patamares,
mas para glorificar o nome dele, não para que essas coisas sejam um tesouro no coração dessas pessoas. Então que nós fiquemos com esta palavra. E façamos como Jesus disse aqui. Venda tudo que você tem e compre esta terra onde está este grande tesouro. Traga essa prioridade para o reino de Deus, para Deus. E certamente nunca mais as conquistas e as riquezas ou qualquer outra coisa que você possa conquistar na terra ocupará a primazia no seu coração. Quando o reino dos céus está em primeiro lugar, você anda de Ferrari e parece que é um Fusca. Aquilo não vai entrar no seu coração. Não é sobre ter Fusca ou ter Ferrari. Não é sobre isso. É sobre nem o Fusca te trazer tristeza, nem a Ferrari te trazer uma alegria que só Deus pode trazer. Você me entende? É viver uma vida além. Aqui na terra, as coisas são para trazer auxílio, para cumprir propósitos, para suprir necessidades, para fazer o seu irmão caminhar contigo. É para isso que serve os recursos dessa terra. Quando eles não são bem utilizados, eles trazem preocupação. Existe a preocupação, como Jesus falou, de não ter. Existe uma preocupação maior, é a daquele que tem. Porque, queridos, aquele que tem, a Bíblia diz, se alguém tem recursos neste mundo e vê alguém passando necessidade e não socorre, esta pessoa estará em pecado. Veja a responsabilidade de ter. Você quer mesmo ter recursos? Porque existe aquela questão, alguém está necessitado e você não tem recursos, então você ora por ela, para que Deus providencie. Mas se alguém necessitado se aproxima de nós e nós temos os recursos, esta oração precisa ser acompanhada de suprimentos. É esta forma que Deus espera de cada um de nós. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão indo antes que Ele volte. E nós precisamos, a cada dia, andarmos de uma forma a ponto que, quando Jesus olhar para nós, Ele não enxergue uma multidão, Ele enxergue um. A ponto de, quando Jesus abençoar com recursos alguém do nosso meio, Ele entenda que Ele abençoou todo mundo. Porque aqueles recursos serão compartilhados e todos se alegrarão com a bênção daquele irmão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais essa noite, nossa primeira quarta do propósito. Eu tenho certeza, queridos, que se você se dispuser a comparecer nessas quartas-feiras, com um propósito bem definido no seu coração, grandes sinais e grandes milagres acontecerão sobre a sua vida. Eu sei que, de repente, alguém
pede um socorro, pede uma oração, a mim ou qualquer um dos irmãos, e nós oramos e clamamos, porque nós também pedimos a Deus. Então, se alguém nos pede, nós temos que lembrar que nós também pedimos. Não se nega. Porém, queridos, se você tomar uma atitude de, além de nós orarmos, você vir também, juntamente conosco, formar um grande grupo, formar uma unidade neste lugar, para nós clamarmos juntos, isso vai ser tão precioso para Deus. Então tome essa atitude. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por esta quarta do propósito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós lhe apresentamos, ó Pai, mais este dia, apresentamos, Senhor, as nossas petições, nossas súplicas, e também nossas ações de graças diante do Senhor. Oh Pai Santo, toma esta vida que está orando conosco neste momento e que está precisando de um milagre, está precisando de uma ação sobrenatural do Senhor sobre a vida dela. Pai, nós clamamos, venha, ó Pai, com este milagre, com esta provisão, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome santo de Jesus. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, que o Senhor venha abençoar cada um dos que contribui com a Tua casa, para a glória do Teu nome. Dai-nos uma noite debaixo da Tua proteção, um final de semana abençoado, cheio da Tua presença, para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus, amém e amém. Lembrando que domingo às 9 horas da manhã,